2 pessoas ficaram feridas depois que um helicóptero caiu próximo a São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o helicóptero que era usado para aulas de instrução de voo caiu durante os procedimentos para o pouso. O piloto sofreu pequenas escoriações, já o aluno teve uma fratura na perna. Os 2 não tiveram os nomes revelados e foram encaminhados para o Hospital João 23. Segundo a assessoria do hospital, o aprendiz de piloto passou por uma cirurgia e segue internado no CTI. Já o instrutor do voo não corre risco de morrer, mas continua internado. 15 pessoas ficaram feridas em um grave acidente que envolveu 2 ônibus e um carro na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do bairro Sion. O carro era dirigido por este publicitário. Eu estava na faixa da esquerda, aonde que a minha pista ela parou, ela brecou. E eu dei uma freada, e a partir do momento que eu freiei, eu já senti o impacto do ônibus batendo na minha traseira. O motorista do coletivo que faz a linha 8001A não gravou entrevista, mas, segundo a polícia, ele apresentou uma outra versão. Há um conflito de informações onde o condutor do ônibus da frente teria dito que ele teria atingido o veículo Fiat Palio na faixa destinada a ônibus. Contudo, o condutor do Fiat Palio alega que o ônibus atingiu ele na faixa destinada a veículos. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas as marcas de frenagem mostram que o ônibus pode sim ter saído da pista esquerda. Um outro coletivo também se envolveu no acidente. Segundo o motorista do terceiro envolvido, esse ônibus que bateu em mim ultrapassou ele logo alguns metros acima aqui. E onde foi o local da batida, tem a frenagem, a marca de frenagem dele na rua ali. Tá ali bem clara ali na minha faixa da esquerda. 15 pessoas ficaram feridas. A princípio, ninguém grave, não, mais grave foi uma fratura. O acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, à altura do bairro Sion, na região sul da cidade. O trânsito ficou complicado. E agora, futebol. Cruzeiro e Atlético estrearam com vitória e gols de estreantes no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro foi a Governador Valadares enfrentar o Democrata e a Raposa teve muitas dificuldades. O gramado não estava nas melhores condições. Os donos da casa abriram o placar com este belo gol de Rodrigão. Mesmo com uma equipe bem modificada e desentrosada, o Cruzeiro conseguiu a virada no segundo tempo. Henrique deixou tudo igual. O camaronês Joel tabelou com William e marcou o segundo. Final, Democrata 1. Cruzeiro 2. É um jogo atípico aqui, né? O campo é muito ruim. Aliás, deveria ser diferente, né? Com o legado aí que a gente comentou tanto da Copa do Mundo, os campos deveriam ser melhores. É um time novo. Além daqueles que chegaram para substituir quem saiu, não tiveram ainda a condição de regularização de documentos, ficaram fora alguns jogadores que vinham jogando. Aqui no Independência, o encontro de galos. E o Atlético levou a melhor sobre o Tupi no ritmo de tango. Os argentinos do Galo da capital comandaram a vitória. Dátolo abriu o placar logo aos 6 minutos. Cobrança de falta no ângulo. Foi boa. Foi muito bom, graças a Deus. A bola entrou, então estou muito feliz por isso. Aos 17 minutos, Lucas Prato recebeu o passe preciso de Luan e marcou o segundo. Os argentinos poderiam ter marcado mais gols, mas ficaram no quase. Neste lance, Dátolo acertou a trave. O goleiro do Tupi mostrou serviço no voleio de Carlos e no chute de Leandro Donizete. O placar no Independência não mudou mais. Atlético 2, Tupi 0. Bons momentos, assim, ótimos momentos. E de repente uma queda brusca. E isso é muito natural nesses primeiros jogos. Para chegar às finais dos campeonatos, o nosso time vai ter que ser muito mais regular do que foi hoje. E para falar da primeira rodada do Campeonato Mineiro, eu recebo aqui Everton Guimarães. Boa noite, Everton. Boa noite, rodada quente. Pois é. Vamos começar falando de Cruzeiro, então. Como que foi a estreia lá em Valadares? Bom, já falamos na Band News, hoje nos Donos da Bola, um destaque muito grande para o gramado, né? Um verdadeiro pasto ontem lá no Mamudão e para os dois times, tá? Que fique bem claro. Isso atrapalhou, evidentemente, que um time com melhor técnica tem mais dificuldade para jogar num gramado que não oferece condição. Mas isso não é desculpa, é porque de fato era muito ruim. Agora, ainda assim, o Cruzeiro venceu,
Para um time que está em remontagem, jogando fora no gramado ruim, o resultado foi excepcional. O problema do Cruzeiro estava realmente no meio-campo, onde ele já começa a organizar, e daqui a pouco a gente vai falar disso. Como que ele está se organizando? Agora, apesar do campo aí, se o Arrascaeta e o Mena estivessem jogando, teria sido mais fácil para o Cruzeiro? Acredito que sim, Camila. O Arrascaeta entrando nesse time, o Mena pela esquerda também. Evidentemente que o Mena tem mais qualidade que os dois laterais esquerdos que o Cruzeiro tem. Então vai resolver um problema por ali. Não é um Egídio, ele não é tão bom quanto o Egídio, ele não é tão efetivo quanto o Egídio, principalmente no jogo ofensivo, mas ele vai resolver o problema. E o Arrascaeta dispensa comentários, né? Exatamente a peça que faltou no jogo ontem, mas ainda assim o Cruzeiro conseguiu vencer, é o que importa. Tem novidade na Toca da Raposa, jogador chegando? Tem. Williams, inclusive o Cruzeiro confirmou agora há pouco. Williams, jogador do Internacional, contrato de 3 anos. O jogador chega até quarta-feira. Então, dentro desse processo de renovação desse meio-campo, né? Aí o Williams com o Henrique, com a Arrascaeta. Então, o Cruzeiro começa a resolver o problema de um meio-campo que foi muito castigado com as saídas, né, Camila? E Atlético, como que foi a estreia dele? Já o Atlético passeou, né, contra o Tupi. O Tupi sempre monta bons times. Mas dessa vez, o bom time montado não foi páreo. O Atlético muito bem, time montado, já sabe como joga, né, Camilo? O jogador domina uma bola e nem olha para tocar, já sabe que o outro está passando para receber. O Atlético tem um time muito forte, vai muito forte para a Libertadores, o que não quer dizer que vai ser campeão, que vai se classificar em primeiro e tal, mas é um time muito forte, vai dar muito trabalho. Agora, no Campeonato Mineiro, eu vou cravar aqui, Camilo. Eu quero ver se alguém ousa apostar comigo. Cruzeiro e Atlético estarão na final do Campeonato Mineiro. Já na primeira rodada. Agora, Everton, a torcida pegou no pé aí do Pedro Botelho e também do Carlos, né? Por quê? Porque o Douglas Santos, primeiro, o Douglas Santos é um bom lateral, então o Pedro Botelho entra com a obrigação de fazer igual e é muito difícil, até porque não tem a mesma velocidade, só um dos critérios, né, que dificultam a vida do Pedro Botelho. Agora, o Carlos, eu não entendo a paciência. Taticamente ele é perfeito, ele obedece rigorosamente o que o Levi pede, e aí está o problema. O torcedor talvez não tenha essa visão. Quer que ele marque gols, isso atrapalha um pouco, mas é um garoto de muito valor. Vai arrebentar com a camisa do Galo e principalmente nos cofres atleticanos. E eu já estou ansiosa para chegar à final do Campeonato Mineiro, tá? Para saber do seu palpite. Cruzeiro Atlético na final. Obrigada, boa noite, Everton. Boa noite. A BH Trans realizou hoje uma campanha educativa para a volta às aulas na capital. No entorno das escolas, trânsito carregado. E não era para ser diferente. A volta às aulas significa um número maior de carros nas ruas. São os pais e os responsáveis tentando deixar as crianças na porta da escola. Para tentar escapar da confusão, o jeito é se adiantar. Pelos meus cálculos, eu tenho que sair de casa às 7 horas. Aí eu chego aqui às 7h15, 7h17. A campanha educativa vai ser feita em 40 escolas de Belo Horizonte. Neste ano, o foco é a segurança no trânsito. Não utilizar o telefone celular enquanto dirige e o uso do cinto, inclusive no banco de trás, estão entre as orientações. A preocupação nossa, por exemplo, é que o desembarque da criança seja pelo lado do passeio, que a travessia da rua seja feita com cuidado, que sempre olhe bem para os dois lados ao estar atravessando, que todo mundo chegue com cinto de segurança até na porta da escola e saia de lá já com o cinto de segurança. Apesar da presença da BH Trans e da Polícia Militar, foi possível ver casos de desrespeito, como a tradicional fila dupla e pais desembarcando com os filhos no meio da rua. Atitudes que poderiam ser evitadas para se ter um trânsito melhor. A aula de como agir no trânsito, ela acontece dentro do trânsito. Acho que o pai é quem é o principal educador do comportamento que o filho tem ali no entorno da escola. Saindo um pouco mais cedo de casa, para não sair com correria e ter paciência, não tem muita opção não. A seguir, mais de 40 animais silvestres são apreendidos. E ainda, Restaurante Popular de Belo Horizonte terá semana de delícias mineiras. Agora, 7h11, a gente volta daqui a pouquinho.